Também acho que mais anos. Beleza. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco da questão do consumo, do comportamento alimentar e hábito alimentar, tá? Então, a gente tem esses dois conceitos que são muito próximos, né? E muitas vezes eles se confundem. Então, muitas das definições que a gente fala sobre hábito alimentar e comportamento alimentar, elas são muito semelhantes e elas se confundem muito. Mas tem algumas nuances ali que a gente pode caracterizar o que é um hábito alimentar e o que é um comportamento alimentar. O hábito alimentar, ele está mais associado às questões das rotinas, né, que envolve o consumo de alimentos. Então, a minha rotina em relação ao alimento, as minhas escolhas dos alimentos, ela está mais relacionada ao nosso hábito alimentar, né? Nosso alimento habitual, que habitualmente a gente consome esse alimento. Ele pode ter a ver com o tipo de preparação? Pode, também. Mas ele se refere mais especificamente àqueles alimentos que habitualmente eu consumo. Se eu tenho, por exemplo, o hábito de consumir alimentos no café da manhã, no almoço, no jantar, então, os números de refeições por dia, os alimentos que vão fazer parte de cada uma daquelas refeições que eu consumo diariamente. Então, por meio da questão do hábito alimentar, muitas vezes a gente consegue estimar de uma forma, não posso falar precisa, mas pelo menos assim, mais acertada em relação ao consumo de nutrientes, seja carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, lipídios, fibra. Então, através desse hábito alimentar, a gente pode ter uma estimativa do consumo desses nutrientes, e, inclusive, avaliar se, por exemplo, aquela população, aqueles indivíduos, correm algum risco em relação a alguma alteração, alguma disfunção em relação aos alimentos, né? Se eu tenho o seu estado nutricional não está adequado, se eu posso ter uma deficiência de proteína, uma deficiência de lipídios, de carboidrato, de vitaminas, de minerais, inclusive o excesso também, tá? Então, através desse hábito alimentar, dos tipos de alimentos, né, a frequência com que eu como aqueles alimentos no dia, no mês, na semana, a gente pode ter uma noção de como está esse estado nutricional do indivíduo, tá? E quando a gente fala de comportamento alimentar, ele também inclui o hábito, que é a forma de se alimentar, mas a gente estuda essa questão do comportamento, que ele vai desde a produção até a ingestão dos alimentos. Então, olha só, se o indivíduo ele produz esse alimento, da onde que é essa produção? Se essa produção é uma produção orgânica, se eu consumo, eu tenho o hábito dos alimentos que chegam na minha casa, eu consumo eu compro através do supermercado, eu uso feiras para consumir, eu tenho alguma produção doméstica desse alimento, né? Então, isso também vai me dar uma avaliação bem da qualidade daqueles alimentos. Além de poder estimar essa quantidade de nutrientes ingeridos, eu também posso ver essa qualidade de alimentos, né, que eles estão consumindo. E isso também pode me dar uma noção se aquele indivíduo, aquele comportamento alimentar, ele é saudável ou não saudável, se ele é um comportamento de risco ou de não risco, tá? Mas ele envolve tudo em relação a preparo, armazenamento, higienização, tudo que a gente falou até agora para vocês em relação ao alimento, até a forma de armazenar, de tratar esse alimento, de fazer perdas de alimentos, tudo isso, ela está relacionada ao comportamento, como a gente, não só simplesmente as escolhas alimentares, ou então consumir vegetais, frutas, verduras, tá? Então, ela é um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, quando a gente se fala de hábito e comportamento alimentar. Mas muitas vezes eles se confundem, e vocês vão observar isso, somente quando vocês forem ler algum documento, algum texto, alguma coisa assim, muitas vezes vocês vão observar que eles se confundem, tá? Então, vocês vão sentir um pouquinho dessa diferença quando a gente fala de comportamento e quando a gente fala da questão do hábito alimentar mesmo, tá? Outro conceito que é importante a gente ter, né, para poder definir um pouco essa nossa alimentação ou nossa dieta. Então, partindo daquele princípio de quando a gente falou o que é uma dieta, ela é um conjunto de alimentos que compõem, né,
os alimentos que compõem a nossa alimentação, tá? Então, faz aquele conjunto de alimentos que fazem parte da minha dieta. Então, dieta, eu nunca posso pensar nela como uma forma restritiva, tá? Dieta para perda de peso, dieta pra... Não, a dieta é a nossa rotina alimentar, é o que a gente come, o que constitui os alimentos que fazem parte da nossa alimentação, tá? E o que é uma dieta equilibrada? Uma dieta equilibrada é aquela que contém... Ai, nossa, que susto. Hã? Desculpa. Aham. Eu queria perguntar se você estava apresentando alguma coisa. O pessoal no chat disse que não está vendo nada e queria perguntar se você vai apresentar algo ou se você não sabe, se não está apresentando algo do tipo. Tá lá, em dieta equilibrada, né? Então, eu estava continuando aqui para vocês. Então, essa dieta equilibrada, ela é aquela dieta que ela contém quantidades adequadas de energia e nutrientes, ou seja, energia, carboidrato, proteína e lipídios, vitaminas e minerais. Então, a gente fala dieta equilibrada, ela contém todos os nutrientes que a gente precisa nas quantidades que a gente precisa, sem excesso ou sem carência. Essa é uma dieta equilibrada. Mas não necessariamente uma dieta equilibrada é uma dieta que é considerada saudável, tá? Quando a gente fala, espera que sim, tá? Mas aí vocês depois vão entender por que eu tô falando isso. Porque eu posso ter uma dieta que ela é equilibrada, por exemplo, em quantidades de proteína. Mas pode ser que a proteína que eu estou ingerindo, ela não seja uma proteína de boa qualidade. Eu posso ter uma dieta equilibrada na quantidade de gordura que eu preciso, mas o tipo de gordura que eu estou consumindo é só gordura saturada. Eu estou com quantidade equilibrada em energia, mas aquela energia é só de praticamente carboidrato simples. Então, isso que a gente fala. Então, eu posso ter uma dieta que é equilibrada em termos de nutrientes, mas a qualidade daqueles nutrientes que eu estou consumindo, elas podem não ser saudáveis, tá? Deu para vocês entenderem essa diferença? Tranquilo, professor. Beleza. Então, olha só, para uma alimentação ser saudável, se por acaso vocês tiverem algum problema em relação a parar alguma coisa, a transmissão, vocês me avisam, gente, ou mandam uma mensagem, viu, Camila e Rafaela? Eu tô com o celular bem aqui do lado, porque às vezes eu não vejo a tela, mas eu vejo o celular, a mensagem de vocês, tá bom? Beleza. Beleza, então vamos lá. Agora, quando a gente fala de uma alimentação saudável, ela tem três questões para ela ser seguida. Tem três pontos que são importantes ser considerados, que é a variedade, a moderação e o equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala de variedade, a gente tem que consumir alimentos os mais variados possíveis, tá? Porque quando a gente consome uma dieta, uma alimentação mais variada, a nossa dieta, os alimentos, a gente varia bastante os tipos de alimentos que a gente consome, a gente permite uma maior quantidade de nutrientes e, inclusive, de boa qualidade, tá? Moderação, ou seja, sem excesso, né, e sem carência. Tudo tem que ter equilíbrio, tá? Tudo tem que ser moderado, na verdade. E o equilíbrio, que mesmo que essa moderação, ela vai permitir que eu tenha um equilíbrio nessa quantidade de nutrientes que eu vou ingerir. Então, essa alimentação, ela tem que ser variada, ela tem que ser moderada, nem sempre tender para uma coisa ou para outra, mas a gente tem que ser moderado em relação às nossas escolhas alimentares, e eu tenho que ter um equilíbrio em relação à quantidade de nutrientes que eu ingiro, tá? E quando a gente fala de alimentação saudável, né, eu falo mais numa questão mais qualitativa, né? Isso não quer dizer que eu não estou pensando também na quantidade, no equilíbrio do nutriente que eu vou ingerir. Mas, geralmente, essa alimentação saudável, a gente tem alguns caminhos ou tem algumas regras ou algumas normas para seguir, tá? E pensando na questão de alimentação saudável, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos criou o que a gente chama de pirâmide alimentar. Foi na década de 70, mais ou menos, que foi criada a primeira pirâmide alimentar. Essa pirâmide alimentar, na verdade, é um grupo de alimentos, são grupos de alimentos, tá? A gente já trabalhou com roda de alimentos, onde a gente divide essa roda
em várias frações, contém todos os tipos de alimentos, mas a pirâmide, ela é interessante porque ela dá uma noção para a gente de qualidade e de quantidade, tá? Então, ela foi um instrumento que foi criado nos Estados Unidos e hoje a gente tem as nossas pirâmides, né? Hoje a gente tem pirâmides para a população brasileira, para atleta, para adequação em relação às doenças cardiovasculares, né? Então, tem uma série de pirâmides aí, que envolvem, inclusive, a parte de exercício físico, para adequar a nossa dieta ao nosso estilo de vida, certo? Então, essas pirâmides, elas são muito interessantes em relação à nossa alimentação, para a gente orientar a nossa alimentação. Então, por exemplo, a pirâmide alimentar, eu não sei se vocês conhecem, eu não coloquei essa pirâmide no... Mas provavelmente lá nos slides que eu coloquei, nos slides não, nos documentos que eu coloquei para vocês no CIGAR, provavelmente um deles tem a pirâmide alimentar para vocês observarem, principalmente a pirâmide para a população brasileira, né, adaptada para a população brasileira, que ela foi criada pela Silvia Tucunduva, que é da USP. Então, quando ela pensou essa questão da pirâmide brasileira, ela foi, logicamente, que adaptou essa pirâmide em relação ao nosso hábito, ao nosso estilo de vida da população brasileira. Quais são os alimentos que vão fazer parte daquela pirâmide? E como que a gente vai distribuir essa pirâmide? Então, por exemplo, na base da pirâmide, a gente pensando numa pirâmide, a base dela é a maior extensão, né, que tem. E, então, o que significa? Que aquela maior extensão, os alimentos que estão naquela base são os alimentos que a gente pode consumir em grande quantidade. E, geralmente, aquela base, ela está relacionada aos alimentos que são fontes de carboidrato. Então, olha só. Então, como fonte de carboidrato, o que o brasileiro consome? Arroz, farinhas, de uma forma geral, massas, pães, né? Macarrão, a batata, abóbora, batata, mandioca. Então, dentro daqueles alimentos que são, né, típicos da população brasileira, a gente pode escolher um alimento. Mas e aí, como é que eu vou fazer? Como que eu vou saber o que eu vou substituir de arroz por pão? O que eu posso substituir de arroz por batata, de arroz por macarrão, né? Então, eles criaram essa pirâmide, mas também criaram uma lista de equivalência, né? Então, lá eu sei, por exemplo, já 3 colheres de arroz equivale lá a um pãozinho francês, ou então um pão de forma. Então, não posso só me basear nessa pirâmide e achar que, olhando para ela, eu vou lá, escolho e tá tudo bem. Não, ela vai falar assim para mim, olha, naquela base, que é a base dos alimentos fontes de carboidrato, a gente pode comer de 6 a 8 porções por dia, tá? Poxa, mas de 6 a 8 porções é muito. Aí eu vou distribuir no café da manhã, no jantar, no almoço, nos lanches, né? Então eu vou escolhendo alimentos daquele grupo que vão fazer parte de cada uma das minhas refeições. E aí a gente vai distribuir a quantidade. É meia porção? É uma porção? É 2 porções que eu vou comer em cada refeição? Então a gente vai fazendo as nossas escolhas. Agora, será que todo mundo vai comer 9 porções, 8 porções, 4 porções? Não. Depende do sexo, depende do gasto de energia, depende do tamanho da pessoa. Então, cada um tem um gasto energético. Normalmente, a gente se baseia nesse gasto energético para determinar a quantidade de porções que cada um tem. Então, quer dizer, para algumas pessoas, para a maioria da população, às vezes fica difícil, né, a gente definir, quem precisa mais, quem precisa menos. É óbvio, mas tem pessoas que não se preocupam muito com isso. E a gente tem que, olha, uma criança, para quando? Então, existe, inclusive, pirâmides para criança, grupos de alimentos específicos para criança e para adultos. Então, mas também vai depender, né, do tamanho desse indivíduo, quanto de energia que ele gasta diariamente, as atividades que ele executa diariamente, se é um indivíduo que pratica esporte, que é bastante ativo, é sedentário. Então, essa quantidade vai se basear nessas questões. Além de tudo isso, o que a gente tem que fazer? Naquela base da pirâmide, eu tenho que fazer escolhas o mais variada possível, tá? Que são fontes, então, carboidratos mais complexos, né? Preferência carboidratos integrais. Aí eu vou falar, os açúcares entram ali? Não, por que os açúcares não entram? Porque eles são, e muitas vezes acabam sendo, porque faz parte, às vezes a pessoa me come tanto açúcar que em termos de gasto de energia, ela vai estar ali na base da alimentação do indivíduo, né?
mas ele deveria estar lá na pontinha da pirâmide. Então, esse é um tipo de carboidrato que eu posso comer, mas muito esporadicamente em quantidade pequena. Mas os carboidratos mais complexos, né, principalmente se eles forem integrais, eu posso comer dentro daquela porção que é recomendada, que é orientada. Então, aí a gente tem os carboidratos, depois a gente tem a parte que é dos vegetais, e nos vegetais a gente divide em frutas e hortaliças, né? Legumes e hortaliças, então, hortaliça é tudo que vem da horta, e as frutas, a gente não pode substituir frutas por hortaliças, cada um tem um valor nutricional diferenciado, né? Então, geralmente, nesses grupos, a gente coloca os alimentos que são mais parecidos em relação à quantidade de determinados nutrientes, tá? Açúcares, né? Vitaminas, minerais, né? Ou carboidratos, gordura, proteína. Então, olha só, se a gente pensar, são alimentos que têm uma característica diferente. Então, eles vão poder fornecer para a gente. Então, eles estão naquele grupo porque eu posso substituir. Eu posso substituir uma maçã por uma pera, por um abacaxi. Agora, tem lá a porção. O que vale? Uma maçã ou uma fatia de abacaxi? Ou uma melancia? Ou um mamão? Então, a gente tem. Vamos escolher, mas a gente vai saber quanto de cada. A quantidade que eu preciso comer para representar uma porção, tá? E a mesma coisa para os vegetais, certo? Então, ali os alimentos que têm um valor nutritivo, tem muita fibra, tem muita água, vitaminas, minerais, mas que são mais semelhantes que eu posso substituir. Depois disso, vem a faixa, né, da pirâmide, que eu incluo os alimentos que são proteicos, são as proteínas, são as fontes alimentares de proteína. Os alimentos que contêm proteína. Quem são esses alimentos? São os leites derivados, carne, ovos, né, e derivados, e as leguminosas. Então, na maioria das pirâmides de outros países, elas não entram leguminosa, porque a leguminosa não faz parte, e para nós não. Para a população brasileira, a leguminosa, ela, além de ter um teor alto de proteína, ela faz parte da alimentação aquela proteína, ela constitui uma boa porção da proteína que a gente consome diariamente, principalmente cereal, é fonte de ferro, tá? Então ela é importante estar ali, tá? E aí a gente entra, o leite, sempre tendo ele como uma fonte proteica, e que a gente não substitui, porque quando eu tenho essas porções nessa base da proteína e nessa faixa da proteína, quando eu tenho as porções divididas, eu recomendo uma porção, por exemplo, de 1 a 2 porções de carne vermelhas ou ovos, de 1 a 2 porções de leite, de 1 a 2 porções de... Espera aí que a Rafaela tá me chamando aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, professora. Aqui tá tudo tranquilo. Ah, tá. É porque a Rafaela mandou uma mensagem aqui. Foi anterior ou foi agora, Rafa? Se a senhora puder botar no modo exibição no seu PowerPoint. Mas não sou eu que tô apresentando, é a Camila. E Camila, então me responde aí no WhatsApp. Olha, professora, eu tentei apresentar, mas não consegui porque ela já estava apresentando. Então, entrou foi a minha? Pois é, eu acho que o seu slide estava parado, não estava na faixa da pirâmide. Não, mas peraí, deixa eu colocar aqui para vocês. Tá visualizando inteiro agora, tela? Sim. Tá. Olha, então, no começo eu falei para vocês que a pirâmide, eu esqueci de colocar nesse slide, tá? Eu tô falando dela, mas eu esqueci de falar, mas ela tem ela lá no texto de vocês. Então, depois vocês, na hora de estudar, vocês olham, tá? Eu vou dar uma conferida e as meninas também me ajudam a conferir se realmente tem a pirâmide lá. Porque nossa, foi uma falha muito grave minha, porque realmente é um instrumento que a gente utiliza demais para a gente orientar a nossa alimentação, né? Para ter Como a uma senhora alimentação caracterizou, adequada. dá para compreender e anotar algumas Então, coisas também. isso. E aí vocês depois é só visualizar e tiver algum. Aproveitar o momento, enquanto ela restabelece a conexão dela, vocês ficaram com alguma dúvida até o presente momento?
sobre o que ela discorreu, sobre dieta, alimentação saudável e a pirâmide? Bom, todo mundo falando que está contemplado, né? Então, deixa eu ver aqui uma pergunta de prova. Ao momento, hein, Camila? Então, qual das faixas da pirâmide a gente tem que variar mais no cardápio? Pelo que a professora disse aqui. E por quê? Proteína? A proteína, ela está em qual patamar? Na base, no meio, no topo? E por que proteína? Eu vou dar uma colher de chá para vocês aqui, enquanto a Maria termina de me mandar uns áudios aqui. Ela mencionou o carboidrato, certo? Que esteja na base. Mas por que o carboidrato? Tá, só para fechar o pensamento, a gente já vai para o seu, Ellen. O carboidrato, ele pode se caracterizar de algumas formas, né? Desde o complexo ao simples. É por aí que vocês têm que pensar, né? Aí só um minutinho, eu vou ver um áudio aqui, ela tá me ligando. Tá, a professora disse aqui que ela vai reiniciar o computador dela e qualquer coisa ela vai tentar fazer por meio de ligação aqui do meu celular para com vocês, tá? A Ellen perguntou sobre a diferença de dieta e alimentação saudável. Ô, Ellen, vou te dar uma colher de chá aqui. Pensando na perspectiva da prova, tenta lembrar que a alimentação ela tem 3 pilares, tá? Que é a variedade, moderação e equilíbrio. Ela já está inclusa dentro de uma dieta equilibrada. O conceito de dieta equilibrada, ela varia de acordo com as demandas do indivíduo, tá? Não existe uma formulazinha pré-pronta do que seja, tá? Conceito-se dieta equilibrada, até onde eu lembre, como uma forma de alimentação que tenta suprir a quantidade de energias e nutrientes, né, necessários ao indivíduo, ao organismo dele, a qual o objetivo seria a manutenção da saúde, certo? Pensando nisso, a forma de conseguir chegar a esse meio é por meio de alimentação saudável. A alimentação saudável, você vai basear naqueles 3 pilares que eu me acabei de mencionar. Que é qual, gente? Variedade, moderação e equilíbrio, certo? Por que moderação, por que variedade e por que equilíbrio? Se alguém puder responder. Enquanto isso, a Camila fica preparada aí, qualquer coisa, se a Maria não conseguir me ligar, ela vai te ligar, tá? Vamos lá, gente. Por que variedade, por que moderação e por que equilíbrio? Só porque ninguém respondeu, eu vou colocar isso na prova. Bem, variedade. Variedade é para você ter uma variedade de nutrientes, certo? Você não pode ficar comendo só uma coisa, porque não é só uma coisa que tem todos os nutrientes que você precisa. Você precisa de uma variedade de alimentos para conseguir obter os nutrientes necessários para a reconstrução e sustentação do seu corpo. Qual que eram as outras duas mesmo? Moderação. Moderação, porque tudo em excesso é ruim, principalmente coisa que tem substâncias que fazem mal naturalmente. Por exemplo, comida industrializada, bolacha, skinny, sorvete. Sim, e não só para comida industrializada também, para alimentação, comidas que a gente acredita ser saudáveis, como frutas, também é bom ter moderação, né? Do ponto de vista dos estímulos que podem fazer certas enzimas, ainda mais as digestórias. Continue. E equilíbrio? Putz, equilíbrio eu não sei, bicho. O que você acabou de mencionar? Equilíbrio. Desculpa. Não, pode falar, Bruna. Olha, na minha concepção, pelo que eu aprendi, o equilíbrio, ele tá ali pra gente, pra meio que representar a variedade e a moderação, sabe? Ele tá ali entre aqueles que você vai poder bastante, né? Mantendo o equilíbrio, no caso da moderação, não exagerando. Para mim, a minha concepção é isso. Não sei se está correto. Sim, vocês vão ver mais à frente, ainda mais em bioquímica e também um pouco em fisiologia, que determinados nutrientes no corpo, elas são utilizados até em determinada quantidade, depois o resto é dispensado. O que não consegue ser dispensado, ela é absorvida pelo corpo e pode desencadear uma série de disfunções também. No caso, vou puxar um pouco para a minha área do bacharel, que eu amo, que é a questão da proteína, o uso da proteína. O nosso corpo, ele consegue digerir até uma determinada quantidade de proteína,
Seria 3 gramas, não lembro por agora de cabeça, né? Tem estudos que falam que aumentaram para 3,5, algo assim, por dia. As demandas que são em excesso, elas são desperdiçadas. E aí, o que pode acarretar? Vai ser um dinheiro que você gastou à toa, para poder suprir aquela quantidade de proteínas necessárias. Quantidade de alimentos desnecessários também que você consumiu, sendo que você poderia ter consumido outros que poderiam ter também outros nutrientes que poderiam estar agregando ao seu cardápio de necessidades diárias. E também proteínas em excesso, elas também vão contribuir, como, por exemplo, para acúmulo de cálculos, né? Assim como também a quantidade de sódio, vai depender também. Cálculos renais e até mesmo a famosa gota, né? E a professora chegou. Mas depois a gente pode continuar essa conversinha, gente. Tá legal. Bom, então, em relação à questão voltando aqui na nossa pirâmide alimentar, depois dessa porção da pirâmide que a gente considera que são os alimentos fontes de proteína e de ferro e cálcio, né, que eles são os grandes alimentos que são nossos fornecedores de ferro e de cálcio, a gente vai para a porção da pirâmide, que é aquela onde a gente tem que consumir em menor quantidade possível, né? Que são os doces, os excessos as gorduras, os óleos. Então, esses alimentos, pelo nível de caloria, né, que eles têm, ou mesmo os carboidratos simples, pelo alto índice glicêmico que eles têm que ser consumidos de uma forma bem moderada, bem ponderada, né? Para simplesmente complementar aí algumas necessidades de alguns ácidos graxos, ou mesmo de energia, ou pelo nosso prazer de consumir alguns doces, né? Sorvetes, doces, brigadeiro, né? Então, esses alimentos que normalmente dão prazer para a gente, mas a gente não pode consumir em alta quantidade em função do desequilíbrio que ele pode trazer para a nossa saúde, tá? Então, esses são os elementos que vão constituir, então, uma alimentação saudável. E aí, quando a gente fala de alimentação saudável, a gente tem que seguir algumas leis, né? E nós temos 4 leis importantes na questão da alimentação. E se a gente conseguir seguir essas 4 leis, com certeza a gente vai ter uma alimentação mais adequada. E essas leis são a da quantidade, qualidade, harmonia e adequação. Então, o que significa isso? Né? A lei da quantidade, ela vai estar relacionada à quantidade de alimentos que a gente ingere, e essa quantidade ela tem que ser suficiente para cobrir as nossas necessidades energéticas e manter o equilíbrio nutricional, tá? Então, não só de nutrientes, mas também de energia, mas também dos outros nutrientes, como carboidrato, proteína, fibras, né, lipídios, vitaminas, minerais. Então, todos esses nutrientes, eles têm que ser consumidos na quantidade que a gente realmente necessita, sem excesso e sem deficiência. E essa quantidade, ela vai variar em relação ao sexo, em relação à idade, em relação ao tamanho da pessoa, em relação à atividade física, em relação à presença de patologias, né, de alterações fisiológicas. Então, são vários fatores aí que podem estar influenciando nessa quantidade. Então, uma pessoa do mesmo sexo, muitas vezes ela tem um estilo de vida totalmente diferenciado. Eu posso ter uma pessoa com o mesmo peso, a mesma altura e o mesmo sexo, mas se ela tem alguma alteração na questão de absorção de nutrientes, se ela usa medicamento que interfere na absorção dos nutrientes, a quantidade dela vai ser totalmente diferente. Então, essa quantidade tem que ser específica. Não existe a mesma quantidade adequada para uma mesma pessoa, né? Para 2 pessoas diferentes, desculpa, não é mesmo? Então, não existe isso. Cada um tem a sua necessidade. Não existe dieta para todo mundo. Ah, você está fazendo uma dieta assim, eu vou fazer também. Não existe isso. Cada um tem a sua particularidade em relação às necessidades nutricionais, em relação às preferências, os hábitos, as condições fisiológicas, condições patológicas. Então, não dá para ter a mesma dieta, vai ter o mesmo efeito para o indivíduo. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas é a mesma coisa, mesmo tamanho, mesma... Não. E aí faz a dieta do outro, que o outro está fazendo, está dando tanto certinho para ele, eu não faço a minha dieta, não dá certo para mim. Por quê? Eu não adequei essa dieta à minha necessidade. Eu estou fazendo uma dieta que era do outro. Então, isso não existe. Então, olha só, a dieta, ela tem que ser importante do ponto de vista
Tô ligando o ar aqui para mim, que tá um calor absurdo nessa sala, meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu aqui, não desequilibrei. Depois que acabou a energia, o controle virou uma caca. Bom, sei lá. Então, olha só, toda vez que a gente consumir uma quantidade de nutriente, né, inadequado, eu vou ter um balanço positivo ou um balanço negativo em relação aos nutrientes. Eu preciso de um equilíbrio nesse balanço. Então, a mesma quantidade que eu necessito tem que ser ingerida. Eu não posso nunca ter um balanço positivo onde eu ingiro muito mais do que eu preciso, porque eu posso elevar o peso corporal, eu posso ter algum problema de intoxicação, né? Seja por vitaminas, minerais, excesso. A Rafaela, eu peguei ela falando para vocês em relação à quantidade de proteína. Mesmo uma quantidade excessiva de proteínas, eu posso contribuir, né, para alterações fisiológicas, patológicas mesmo no meu organismo, né? E provocar desbalanço entre, né, a utilização dos nutrientes. O excesso de gordura, gordura saturada, gordura trans, então, essa quantidade, ela tem que ser de acordo com a minha necessidade. E se eu tiver menos do que eu preciso, eu vou ter um desbalanço, eu vou ter um balanço negativo. Então, eu vou ter, o meu corpo vai acabar utilizando, desgastando, perdendo suas reservas nutricionais para compor o funcionamento do organismo. Então, eu vou diminuir minhas reservas, eu posso desenvolver uma anemia, eu posso desenvolver uma hipovitaminose, eu posso desenvolver perda de massa magra, né? E quando a gente faz uma massa magra, não estou falando só de músculo, não, tá? Porque uma coisa é perder massa magra, massa muscular, também pode acontecer, mas a outra coisa é eu perder proteínas corporais, que entra inclusive a massa magra, mas quando eu falo de reduzir a albumina sérica, né? O que é a albumina sérica? É uma proteína extremamente importante no nosso organismo, que ela mantém o equilíbrio hidroeletrolítico, ela desempenha diversas funções no nosso organismo. E quando a gente tem uma desnutrição proteica, ou ingere uma quantidade suficiente de proteína, uma das proteínas que é mais utilizada para repor ou fornecer até energia é a albumina. Eu posso ter uma anemia, não por deficiência de ferro, mas deficiência da hemoglobina. Eu posso ter uma alteração no hormonal, porque os meus hormônios, muitos deles são proteínas. Eu posso ter uma alteração no meu sistema imunológico, que são proteínas. Então, quando a gente fala de perda de proteína, desequilíbrio de proteína, muitas vezes ela não está relacionada à perda de massa muscular, está relacionada também à perda de massa proteica corporal total, tá? Que às vezes a gente começa a ver, antes de manifestar uma perda de massa magra muscular, eu já tenho perdas importantes na minha proteína corporal, tá? E já me trazendo danos seríssimos, né? Quando a gente começa a baixar a imunidade, pegar muita gripe, infecção, tem alterações hormonais importantes, né? Desequilíbrio de humor, tudo isso pode estar relacionado a um desequilíbrio na nossa alimentação. Lei da qualidade. Então, ela deve ser completa em sua composição, a fim de oferecer ao organismo toda a substância que o integra. Então, o que é essa qualidade? Eu já falei um pouquinho isso para vocês. Então, não basta ter uma quantidade de proteína. Eu preciso ter uma proteína que ela contenha todos os aminoácidos iniciais no meu organismo. Se eu tenho uma proteína de má qualidade ou deficiente em aminoácidos essenciais, quer dizer, eu estou ingerindo uma quantidade de proteína que não vai ser suficiente para manter as funções que ela precisa fornecer para o meu corpo, tá? Se eu, por exemplo, consumo como fonte de ferro, só feijão tem o ferro dele tem uma baixa de biodisponibilidade. Então, se é para uma criança, para um idoso, de repente, só o feijão não é suficiente para suprir a necessidade. Então, é uma criança que pode desenvolver anemia, um idoso que pode desenvolver anemia muito, e isso atrapalha demais o funcionamento do organismo, tá? Então, tem toda essa questão da qualidade que ela precisa ser preservada. Tipo de gordura, se é gordura saturada, monoinsaturada, poliinsaturada, que a gente vai aprender sobre isso também. A questão
a questão da harmonia, por exemplo, né? O que é essa questão da harmonia? Então, por exemplo, quando a gente fala de distribuição, quando a gente fala de VET, alguém já ouviu falar sobre VET? Valor energético total da dieta. Vocês nunca vão esquecer isso, tá? Valor energético total da dieta. Então, esse VET, principalmente os carboidratos, que são os carboidratos, lipídios, proteínas, que são nossas principais fontes de energia, eles têm que estar muito bem distribuídos em relação a esse fornecimento de energia para o nosso corpo. Por exemplo, os carboidratos, eles que vão fornecer a maior parte da energia que a gente precisa consumir diariamente, tá? Então, eles têm que compor em torno de 60% a 70% desse carboidrato. Aí eu volto lá a falar para vocês, mas a qualidade desse carboidrato, ela não pode ser carboidrato simples. Tem que ser um carboidrato complexo. O quanto mais integral, melhor. Então, eu tenho que ser um carboidrato de qualidade, tá? Carboidrato é açúcar também, é doce. Então, imagina se eu tiver que fornecer 70% da minha energia através de doces, né? Quantos problemas isso não vai acontecer em relação à utilização desse carboidrato? Mesma coisa em relação à proteína, né? Nossa, espera só um pouquinho, gente. Então, não sei o que eu fiz aqui. Agora acho que vai esfriar. Nossa, ficou um calor absurdo aqui dentro. Olha só, em relação aos lipídios, por exemplo, eu tenho que utilizar de 20% a 25%, no máximo 30% do VET, do valor energético total. Então, porque se eu alterar essa quantidade de lipídios, vai faltar carboidrato e pode faltar proteína. Além do que, quando a gente fornece muita energia através de lipídios, eu posso desenvolver uma condição chamada acidose metabólica. Por quê? Esses lipídios, eles têm uma densidade energética muito alta. Então, na sua transformação no nosso organismo, eles vão produzir muitas moléculas que a gente chama de acetil, e essa acetil formar muitos corpos cetônicos. Então, aumenta a acidose. A mesma coisa acontece com proteína. Quando eu começo, ao invés de usar carboidrato, eu começo a pôr muita proteína na dieta, sem que essa proteína seja utilizada de forma adequada, e essa proteína começa a ser utilizada como fonte de energia. E ela também tem uma tendência a aumentar a acidose metabólica. Então, tudo isso precisa ser equilibrado. Então, de lipídios, eu vou usar em torno de 20 a 30, né? Então, 20, 25 seria o adequado, tá? Também lipídios, eu não posso pôr menos que 15% na dieta. Uma dieta hipolipídica, ela compromete muito a saúde, porque os alimentos fontes de lipídios, eles também são fontes de vitaminas lipossolúveis. E quando a gente tira esses alimentos da nossa dieta, o que eles vão fazer? A gente vai diminuir essas vitaminas lipossolúveis, isso também pode trazer vários transtornos hipovitaminose para o nosso organismo. Em torno da proteína, né? A proteína a gente precisa consumir em torno de 10 a 15%, que seria o recomendado, né? Mas hoje, pelas necessidades de proteína, principalmente em relação às pessoas que praticam muita atividade física, Travou? Ixi. Bom, eu vou continuar a apresentação então. A gente não precisa mais que 1,2, 1,3, no máximo, dessa quantidade proteica. Porque proteína a gente não tem como armazenar. Vamos tentar. Então, vamos lá. Para o lipídio, como eu falei para vocês, a recomendação é em torno de 20 a 25, podendo chegar de 15, no mínimo 15, e no máximo 30, sem causar muitos transtornos, tá? Então, no geral, a gente recomenda num equilíbrio em torno de 20 e 25. Acima de 30, né, a gente começa, como eu coloco o lipídio acima de 30, como valor energético, eu acabo tendo que reduzir carboidrato e proteína, né? E aí não é adequado.
Eu posso causar transtorno. Até porque, eu não sei se você chega dessa parte, quando a gente começa a utilizar muito lipídio como fonte de energia, e ele tem uma densidade energética muito elevada, quando eu começo a degradar esses lipídios como fonte de energia, lá no mecanismo de beta-oxidação, vamos dizer assim, não sei se vocês lembram disso, já ouviram falar do metabolismo dos lipídios, mas ele tem uma via lá metabólica dele chamada de beta-oxidação, aonde a gente vai produzir várias moléculas de acetil. E o nosso corpo não consegue metabolizar essas moléculas de acetil como produção para ATP, tá? Na quantidade que ela é liberada. Então, grande parte do que é liberado é utilizado para formar corpos cetônicos, acetoacetil, acetoacetato, que são os corpos cetônicos mais comuns aí no nosso organismo. E quando a gente tem um excesso de corpos cetônicos, a gente aumenta a acidose metabólica, e eu causo um desequilíbrio muito grande em várias funções das nossas células, nossos sistemas, né? Inclusive neural, tá? Ah, Então, oi, pode perguntar. professora, inclusive eu lembrei de uma coisa na hora que a senhora estava falando sobre isso, eu lembrei das fibras. Nesse É. caso, as fibras não entrariam nesses outros, junto com os outros Como, três? como fonte de energia, não, porque a fibra é um carboidrato, você está falando de fibra vegetal, né? Ah, aham, sim. Então, as fibras vegetais, elas a maioria delas são carboidratos, mas são carboidratos não digeríveis, tá? Não, tranquilo. É porque Ai, nossa, agora eu entendi. Então esses três aqui são, tipo, são só as fontes de energia. de É porque eu energia tinha, mesmo. é porque eu Aham. tinha pensado nas fibras como, tipo, um modo até de anular essa coisa que E- acontece com os Exatamente. lipídios. E ajuda muito. Inclusive, na absorção dos lipídios, ela ajuda a anular, tá? Então, isso a gente vai falar depois desse equilíbrio de novo, quando a gente for começar a falar de carboidrato, nós vamos falar da importância dessas fibras também. Então, elas ajudam. Tranquilo. Mas pensando só nesses três elementos como fonte de energia principal da nossa alimentação, então a gente tem lá o carboidrato, tem o lipídio e tem a proteína. Então, esse lipídio, ele tem que ser ingerido no máximo em 30%, para não causar nem transtorno, e também tem que ser no mínimo 15%, né? Abaixo de 15%, ele também traz prejuízo, porque os alimentos fontes de lipídio são alimentos fontes também de vitaminas lipossolúveis, vitamina A, vitamina E, vitamina D, né? Então, toda vez que eu reduzo muito o lipídio, eu reduzo essas vitaminas, e eu posso também causar hipovitaminose sérias, né? Em relação a isso. Então, diminui demais. Então, somente as dietas hipolipídicas, elas têm uma baixa de lipídio baixa de vitaminas lipossolúveis muito importante, que pode causar muitos prejuízos. E quando a gente utiliza proteína também em excesso, ela não é utilizada, ela vai ser degradada como fonte de energia, e aí ela também vai demandar não só a acidose metabólica, mas excesso de elementos nitrogenados que aumentam o conteúdo de ureia, de ácido úrico, né, de creatinina no nosso organismo. E a Rafaela até falou para vocês a questão da gota, principalmente quando a gente ingere grande quantidade, eu tenho muita formação de uratos, e aí acaba contribuindo para a formação da gota. E quando eu reduzo essa quantidade abaixo de 10%, eu acabo tendo uma injeção muito baixa de proteína, aí vai contribuir com aquelas perdas proteicas que eu falei para vocês, que não é só massa muscular, mas todas as proteínas que fazem parte do nosso corpo, como as proteínas de defesa do nosso corpo, leucócitos, linfócitos, neutrófilos, e assim por diante, as proteínas, os hormônios, a insulina, o GH, então todas as proteínas, os hormônios, né, proteicos que a gente tem no nosso organismo, as enzimas digestivas, tá? Então, são várias proteínas que a gente tem no corpo que estão comprometidas quando eu estou ingerindo uma baixa quantidade. Então, esse equilíbrio é fundamental para que eu consiga utilizar bem o carboidrato que eu consumo, para utilizar bem a quantidade de lipídios que eu consumo e proteína. Então, esse equilíbrio, um ajuda o outro. Eu tenho que pensar, ó, até na questão da absorção, por exemplo, proteína depende de carboidrato para ser absorvida. Carboidrato depende de proteína para ser absorvido. Então, por exemplo, quando vocês olham aqueles suplementos alimentares lá, a base de proteína sempre tem um pouquinho de carboidrato. Porque ele só vai melhorar a absorção dessa proteína se eu tenho carboidrato presente. E que é a mesma coisa que carboidrato. Quando eu tenho proteína, eu melhoro a absorção do carboidrato. Né? Então, são fatores assim que a gente precisa levar em consideração
né, quando a gente está orientando, recomendando uma dieta, uma alimentação, tá? E por último, a gente tem a nossa lei da adequação, que essa lei da adequação, ela vai se referir àquela questão da individualização que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Então, a gente pode ter as pessoas, cada um tem a sua particularidade, tem as suas necessidades fisiológicas, as suas necessidades psicológicas, as suas necessidades socioeconômicas, né? Tem os seus fatores socioeconômicos, culturais, né? E outras particularidades que são inerentes a cada um dos indivíduos. Então, a gente precisa adequar esse indivíduo. Então, se o indivíduo ele tem se ele ingere algum tipo de medicamento, seja para qualquer tipo de problema de saúde que ele tem que ter, que ele é dependente de um determinado medicamento, seja uma gastrite, uma úlcera, tá? Só o fato dele tomar o omeprazol, ele já tem uma perda de nutrientes bastante importante que a gente tem que levar em consideração, porque o indivíduo que usa omeprazol ou os medicamentos correlatos, né, por muito tempo, acaba manifestando deficiências de vitaminas e minerais. Olha para vocês terem... Nossa, professora, já aconteceu isso comigo. a respeito do omeprazol, eu acho interessante saber, porque eu tenho gastrite, então eu tomo Exatamente. bastante, Por pelo menos isso uma que... vez na semana. Exatamente, por isso que uma alimentação equilibrada, olha, você tem que descobrir por que você tem essa gastrite, né? Que vocês são muito novinhos para ficar desenvolvendo esse tipo. Então, é a alimentação, é a questão emocional. Então, o que eu tenho que fazer para poder evitar determinados medicamentos? Lógico que nas épocas de crise, a gente tem que tomar, porque não tem como abreviar, mas eu preciso de outros recursos, né? Atividade física, yoga, dependendo do tipo de atividade que vocês vão fazer, uma alimentação menos danosa, com menos aditivo químico, para melhorar. Vocês sabiam, por exemplo, que suco de couve é ótimo para quem tem gastrite? Dá um alívio fundamental. Se vocês tomam suco de couve, por exemplo, todo dia, porque além dele ser cicatrizante, ele dá uma amenizada na produção de ácidos do estômago. Então, Sim, melhora tem uma folha muito. também que chama espinheira santa, que A eu não sei se espinheira alguém santa, conhece. muito, muito, muito Ela é curativa, né? curativa. Aí é muito boa. Aham. Então, eu tive uma amiga que ela curou de uma úlcera com espinheira santa, mas tem que ser usado. Mas olha, precisa tomar muito cuidado, porque mesmo esses medicamentos, os chás e tudo, eles têm que ser usados adequadamente para não causar nenhum outro transtorno, tá? Mesmo o Não, chá, sim. sempre tem que ter equilíbrio. Mas justamente existe, assim, a gente tem que. Porque muitos medicamentos, né? Medicamento para pressão arterial, medicamentos para controle da glicemia, ou medicamentos antibióticos, né? Que acabam com a nossa flora intestinal, quem usa muito. Então, acaba tendo uma alteração, assim, na absorção de nutrientes muito importante, né? E às vezes a gente não sabe por que eu tô tendo uma queda de cabelo, uma mancha na unha, um mal-estar permanente, mau humor. E aí, de repente, eu estou lá com deficiência de alguns minerais que são importantes para a função do meu organismo, né? Então, é muito importante a gente ter essas noções para a gente poder orientar a alimentação. Então, por isso que cada dieta é uma, e a gente tem que avaliar o indivíduo como um todo. Uma coisa que serve para um pode não servir para o outro, tá? Bom, Tranquilo, professor. em relação aos hábitos, práticas ou costumes alimentares, né? Então, a gente fala o seguinte, é aí que eu falo que ainda quando a gente tem esses conceitos, que aí a gente confunde muito hábito e comportamento alimentar, né? Então, hábito, prática ou costume alimentar, eles são as formas com que os indivíduos ou grupos selecionam, consomem e utilizam os alimentos disponíveis, né? E que inclui o sistema de produção, armazenamento, elaboração, distribuição desses alimentos. E aí a gente entra tudo que a gente falou de comportamento alimentar. E também tem a ver com o nosso hábito alimentar. Um conjunto de costumes que determinam o comportamento do homem em relação ao alimento. Tá vendo? Hábito alimentar está dentro de comportamento, certo? O estudo do modo pelo qual o indivíduo, em resposta às pressões sociais e culturais, que é o condicionamento, produz, seleciona, consome e utiliza as reservas alimentares disponíveis. Então, as práticas são os costumes, os hábitos, é a forma como a gente se relaciona com esse alimento, como que eu como esse alimento, e quais são os fatores que estão influenciando nesse consumo de alimentos, tá? Eu não sei nem que horas são, mas ainda tem tempo, beleza. Bom, em relação aos fatores determinantes dos hábitos alimentares, né?
Então, a gente fala do hábito alimentar, a disponibilidade de alimento, tá? Aí eu tenho a questão dos recursos naturais, eu tenho os recursos tecnológicos e recursos econômicos, tá? Disponibilidade de alimento. O que é o recurso natural? Aquilo que é produzido ali na minha região, aquele alimento que é natural ali da minha terra, né? Então, por exemplo, se a gente pensar em Goiás, qual que é o alimento natural aqui? Ou os alimentos, né, que tem aqui, que é típico daqui? Pamonha. Não, pamonha é um produto, mas qual que é o natural, né? É um produto que é muito cultural daqui, faz parte da cultura. Mas qual que é o outro alimento que tem na terra? Piquizinho. Cajuzinho do Cerrado. Onde a gente acha o cajuzinho do Cerrado? Só no Cerrado. Né? E aqui, puramente, Goiás, que é o Cerrado, né, a gente tem. Então, pequi, por exemplo, a gente vê... Quando fala em pequi, fala em Goiás. Lógico que outros... tem umas regiões do Nordeste que utilizam, tem umas regiões de Minas que também tem o pequi naturalmente produzido, mas Goiás é típico, né? Então, a produção aqui é muito alta. Então, a gente chega em agosto, setembro, a gente vê vendedores de pequi para todo quanto é lugar na rua, né? Vendendo pequi. Então, é um recurso. Então, quer dizer, isso contribui para o hábito, porque pequi é um alimento, assim, tem as pessoas que amam e aqueles que odeiam, né? Que odeiam o pequi. E, por exemplo, ele tem um sabor muito característico. E as pessoas o hábito mesmo é dessa aqui da região, não tem outro local que a gente vai encontrar com um consumo tão prazeroso como tem aqui, tá? A outra questão é o recurso tecnológico. O que é a questão do recurso tecnológico? É as pessoas terem ferramentas, né, tecnologia para produção de alimentos. Então, as regiões onde boa de produção, o que eu vou ter? Eu vou ter uma quantidade de alimento disponível maior, tá? Se é para feijão, se é para arroz, se é para o milho, né? Tudo isso vai influenciar na disponibilidade, o preço que esse alimento chega para mim. Então, se eu tenho alimento que é disponível, ele vai economicamente, né, com recurso mais barato, né, que está ali disponível, ele vai fazer parte da minha cultura. Ele vai estar ali disponível. Então, eu consumo muito aquele alimento. Tá? Outra questão que faz parte do hábito alimentar, as restrições alimentares. O que são essas restrições? A gente deixar de comer determinados alimentos em relação à cultura, em relação à religião, em relação às tradições, que a gente até conversou sobre isso, né? E tem muito a ver com a resenha também, professora. Lembrou muito. Exato. E tá vendo? A gente tá da comida e sociedade, né? Uhum. Exatamente. Porque é justamente ali que a gente vai tratar dessas questões. Então, é a cultura. Então, aquele alimento que culturalmente a forma de preparo de determinados alimentos tem a ver com a questão da cultura. Eu restringir um alimento em determinadas condições, deixar de comer, por exemplo, um alimento por questões religiosas, por tradição, até os pratos que eu vou consumir em relação às festas, tudo isso são tradições que a gente sempre come, e isso faz parte da nossa rotina, do nosso hábito alimentar. Pode não ser consumido com frequência, mas ele faz parte do hábito, porque sempre naquele período a gente tem aquele alimento, aquela preparação. Então, isso tudo faz parte do hábito, tá? O poder aquisitivo para adquirir um determinado alimento, a estrutura social, a política alimentar da região, né? Se eu tenho uma política alimentar que visa que os alimentos entrem naquela região com maior facilidade, eu tenho técnicas agrícolas, maior produção, então esse alimento vai fazer parte lá da minha cultura, tá? Vai fazer parte do meu hábito alimentar. Perguntas? Eu tenho só uma observação, professora. Pode perguntar. Eu tenho uma coisa que eu achei bastante interessante, se for parar para pensar, é que há muitos anos atrás, quando, assim, não tinha tanto jeito de alimento que vamos supor, que vem lá do outro lado do mundo, chegar aqui, ou de alguma região que é mais úmida, ou coisa do tipo. Por exemplo, aqui em Goiás, o nosso solo aqui é muito ácido, né? Isso. Então, a gente tem um tipo de alimento aqui, que geralmente é cultivado. Uhum. Então, assim, geralmente o biotipo das pessoas, até questão de estatura e todo o resto, é bastante determinado por conta disso. E aí, como hoje em dia tem uma globalização, inclusive dessa questão da alimentação, uma padronização, talvez, poderia assim dizer, talvez do próprio biotipo mundial, assim, não sei nem se isso é um conceito até que eu estou usando novo.
Não, mas eu acho que acaba isso, porque realmente o nosso biotipo tem a ver com a nossa alimentação, a nossa forma de produção daquele alimento, como que o que eu faço para produzir aquele alimento, né? E provavelmente, com a questão da globalização, onde a gente tem essa cultura agora do industrial, do alimento fast food, Sim, todo mundo vai acabar tendo a mesma formato corporal, vamos dizer assim. Em relação à obesidade, já está aí, né? E daqui a pouco exatamente. vai influenciar na estrutura, vai influenciar na nossa genética, com certeza, né? Então, ou seja, quem estuda muito essa questão da influência da alimentação na nossa genética, sabe muito bem que essas coisas podem acontecer. Então, a alimentação, ela definindo, inclusive, o formato do corpo, a constituição do corpo, o aspecto de saúde. Tem pessoas que falam assim, por exemplo, que hoje a obesidade é um problema sério e causa vários transtornos, né? Mas o nosso organismo vai acontecendo tanta mudança, tanta alteração, tanta mutação, e daqui a pouco a obesidade não vai ter problema nenhum para ninguém, né? Sim, Então, exatamente. adaptações que o corpo vai tendo que fazer para poder se ajustar àquelas condições. E a globalização, ela veio o quê? Danificar a nossa alimentação, né? Então, a gente mudou muito em relação à nossa alimentação. Isso é um problema bastante sério, né, na sociedade. Muda totalmente o nosso comportamento em relação à alimentação. Podemos prosseguir? Pode sim, professor, tranquilo. Então vamos lá. Então, aqui em relação só para a gente fazer um panorama geral, né, dos fatores que vão determinar os hábitos alimentares. A gente tem a nossa geografia, né, a localização, a questão do solo, disponibilidade de terra, disponibilidade de água, disponibilidade de sol. Então, tudo isso acaba interferindo nos tipos de alimentos que são produzidos, né? Então, alimentos que são produzidos em determinadas regiões mais frias, outros em regiões mais quentes, outros que são em solo menos fértil, outros mais férteis. Então, isso vai distribuindo, né, os alimentos que vão fazendo parte daquela sociedade, daquele grupo de indivíduos, né? A estrutura social. Se bem que hoje, e aí a gente fala da globalização, e fala da questão da industrialização, né, e fala até dos minimamente processados, de alimentos que teoricamente, eles não estavam tão disponíveis nas prateleiras do supermercado, mas estão, né? Então, por exemplo, uvas, plantio de uva, hoje elas estão tão adaptadas a determinadas regiões, e também o transporte delas a forma de transporte é tão bem ajustado que a gente tem esse alimento distribuído no país inteiro, né? E antes a gente tinha em determinadas regiões, que o sul, é onde a gente tinha a maior produção de uva, e hoje a gente encontra essa produção quase ou distribuição dela, né? Então é assim que acontece em relação aos alimentos. A estrutura social, né, que tem um papel fundamental no nosso alimentar, que vão definir quais os alimentos a gente pode adquirir, a forma de preparo, a política econômica que vai disponibilizar mais sementes, maior produção, maior incentivo à cultura de determinados alimentos, né, inclusive a alimentação sustentável, a religião, que tem um papel fundamental, então, no hábito, e a questão da cultura, né, que tem um papel aí fundamental, que a gente vai observar que algumas tradições, né, algumas questões culturais, elas vêm de longa data, fazendo parte da nossa história. E para a gente falar, por exemplo, dessa questão do hábito alimentar, né, nós temos na população brasileira, além de toda a história que a gente tem, né, desde a pré-história em relação aos alimentos que a gente foi consumindo, introduzindo e causando mudanças, causando alterações na estrutura social, né, na formação do próprio indivíduo, né, na estrutura física do indivíduo, as formas de preparo, utilização do fogo, as preferências por alimento salgado, alimento cozido, né, a questão de utilizar o fogo para poder, vamos dizer assim, eles usavam um termo para poder transformar aquele alimento próprio para consumo, devido às toxicidades que poderia gerar. Então, tudo isso a gente vem trazendo ao longo da história, conhecimento que a gente vai tendo em relação à alimentação. Mas em relação à população brasileira, né, além de todas essas influências, logicamente, que está intrínseca nas raças, a gente tem três influências importantes na nossa alimentação,
que é a africana, a portuguesa e a indígena. Essas, assim, elas são a base. É lógico que hoje a gente tem muitas influências na nossa alimentação em relação influência chinesa, então alimentação, restaurante chinês em todo qualquer lugar, japonês, isso está sendo envolvido na nossa cultura, fazendo parte já da nossa alimentação mais com maior frequência, alimentação francesa, italiana, que mais? Tem vários outros tipos de culturas alimentares, de alimentação, de raças, né, que estão vindo, trazendo para a gente, para o brasileiro, também bastante influência, e por conta da globalização. E sobretudo, a questão dos fast foods, né, da alimentação industrializada e os fast foods que estão na nossa mesa quase que diariamente. Então, tudo tem mudado muito a nossa história e a nossa saúde também, né? Então, quando a gente fala da alimentação africana, dos africanos, né, um dos produtos que é marcante na nossa história, e principalmente em determinadas regiões onde chegaram os navios negreiros, onde estabeleceram somente os negros, é o azeite de dendê. O azeite de dendê sendo um subproduto lá de uma palmeira, né, produto de dendê, e esse produto sendo utilizado, extraído por eles e utilizados na alimentação típica deles, e que acabou fazendo parte da nossa alimentação, a alimentação do brasileiro. A feijoada é outro prato, né, que foi tradicionalmente iniciada pelos africanos, principalmente no Brasil, por conta de não sobrar ali carnes, então, as carnes que sobravam, as partes dos animais que sobravam, né, eles acabavam utilizando para fortalecer a alimentação, e criaram lá um prato que é muito saboroso, né, que a maioria da população brasileira gosta, que é a feijoada. Logicamente que a feijoada da maioria das pessoas não são, a não ser de alguns lugares típicos, né, onde a gente tem uma influência africana muito grande, que ainda consome a feijoada da forma tradicional, com pé, com focinho, com orelha, né, com todas as rabos, com todas as partes do animal que normalmente eram jogadas fora, eles aproveitavam para produzir. Hoje, em outras lugares, a feijoada é muito mais adaptada, muda o tipo de feijão, a feijoada branca, linguiça, paio, não sei o quê. Então, são outros alimentos mas a tradição da feijoada ainda existe, e ela foi um alimento que trouxe dali, tá? Do africano também a gente herdou o hábito de consumir frutos do mar, né? Como parte da nossa alimentação, os mariscos, né? Camarões, então todos esses alimentos que eram do mar, eles acabavam utilizando na sua alimentação, nos seus pratos, né, alimentares. Da influência europeia, a gente tem os portugueses como principal, né, e ainda faz parte da nossa alimentação muito do que os portugueses trouxeram para a gente. E em relação aos portugueses, uma das contribuições maiores foi o quê? Em relação às técnicas de agricultura e à produção de animais. Então, por exemplo, a carne de boi, os costumes de comer carne de boi, de carneiro, de porco, de bode, eles foram trazidos por esse grupo. Eles produziam e trouxeram essa cultura para a gente, para utilizar aqui, né? Também contribuíram, por exemplo, com o subproduto de animais, como o leite, eles usavam para a fabricação de queijo, de requeijão. Eles também usavam os partes, né, dos animais para a produção de embutidos defumados. Então, que a gente tem hoje os salames, os embutidos, as mortadelas, né? Logicamente que não é da forma que eles se introduziram, mas tem várias modificações para melhorar sabor e tudo mais, mas foram eles que trouxeram. A questão de elaboração de licores, o hábito de consumir bebida alcoólica, principalmente os licores, fabricação de doce, conservas, né, foram também trazidas para os europeus, e a gente utiliza até hoje, né? Então a gente usa muito doce, muita conserva, muitos tipos de doce foram trazidos dessa cultura, de aproveitar alimentos e preparar com uma forma de doces, realmente de frutas. E da influência indígena,
a gente tem principalmente o quê? O milho, a mandioca e o aipim, né? Se bem que o aipim também é mandioca, né? Mas parece que o aipim, se não me engano, é a mandioca brava, é isso? Vocês conhecem? Quem pode me ajudar? Porque eu sempre faço a confusão. Se o aipim é a mandioca que é a que a gente consome, ou é a chamada mandioca brava? Eu acho que, se eu não me engano, muda só o nome, professor. Mas ela não é só, não é a mandioca brava, não, é a mandioca tradicional mesmo, só que muda só o nome, né? Uhum. Eu Tá, acho que sim. beleza. Eu não tenho certeza disso, preciso até confirmar essa informação. Mas me surgiu. A gente sempre fala, mas algumas coisas passam pela cabeça. Então, assim, ó, e esses produtos, eles são utilizados, né, para preparo, por exemplo, da pamonha que vocês falaram, o milho, utilização do milho para pamonha, para fazer farinha, tá? Da mandioca para fazer como é que ele chama? O polvilho, né, para usar o Tapioca polvilho, também. a tapioca, exatamente. Então, bebidas fermentadas a partir da mandioca, para utilizar como condimentos. Então, eles são introduzidos. Lógico que a gente utiliza hoje de diversas formas, né, esses produtos e subprodutos da mandioca e do milho, mas o uso nosso ele iniciou ali, né, com estímulo pelos indígenas, porque eles produziam, né, e era a principal alimentação deles. Utilização de frutas, né, principalmente para preparo de bebidas, né, bebidas inclusive alcoólicas, né, então, por exemplo, tem uma bebida de caju, se eu não me engano, é lá da semente de caju que eles faziam, que é alucinógena, que eles utilizavam muito naquelas rezas, orações, tradições lá, para fazer chover, para fazer isso, então, eles sempre usavam essa bebida para invocar, né, os deuses, para ajudar nos benefícios que eles queriam da terra. E também a caça e a pesca, né? Que até hoje a caça, apesar de ser proibida, né, o consumo de alimentos de caça, né, alguns produtos aí que são de caças, que não tem naturalmente, a gente não utiliza como produção, ainda é utilizado e a gente usa, essa prática é dada pelos indígenas, né? Principalmente a pesca, também é dada por eles, tá? Bom. Bom, essas aqui são as principais culturas, influências esses alimentos que eles trouxeram para a gente, e a questão do tabu alimentar, que a gente vai falar um pouco para vocês. Porque o tabu alimentar, ele é caracterizado como uma interdição, uma proibição em relação à ingestão de certos alimentos, né? E essa proibição, essa interdição, é dada principalmente em relação às crenças, crendices, e muitas vezes estão associadas a questões religiosas, né? Então, mas não só a questão religiosa, porque também a questão econômica, ela acaba tendo um fator importante na contribuição desses tabus, para a gente selecionar determinados alimentos, na questão histórica, né, religiosa e mesmo biológica. Então, se um alimento um dia fez mal para alguém que comeu ele junto com outro, e aquilo acaba sendo recorrente em vários grupos de pessoas, acabam, então, trazendo um tabu, um preconceito em relação àquele alimento. E aí, por exemplo, comer pepino com ovo. Vocês já viram sobre esse tabu? Não comer pepino com ovo? Já, demais. Manga com leite. Então, e aí, por que não podia comer pepino com ovo? Manga com leite também, você Manga com fala? leite. Morre. Então, na verdade, na manga com leite, ela foi uma questão mais, como se diz, da época lá dos escravos, né? Dos senhores por exemplo, nas fazendas onde os escravos trabalhavam, tinha lá a produção de leite, tinha um animal, e como realmente, desde aquela época, a produção, ela dependia de pessoas trabalhando para produzir o leite, para cuidar do animal, quer dizer, as mangas eram produzidas assim naturalmente, né, na terra. Então, quando se tinha muita manga, eles falavam que comer manga com leite fazia mal, porque os escravos iam lá, comiam uma manga, e aí eles ficavam com medo de tomar leite, e o leite acabava sobrando para quem? Para os senhores, né, para preparar seus banquetes, para preparar as suas alimentações, então para ter uma alimentação mais rica, e principalmente em termos de proteína. E
E os negros acabavam, pela disponibilidade que eles tinham de produzir, que não era proibida para eles o consumo de manga, porque era natural, eles consumiam muito manga e deixavam de comer lá o tal do leite por conta disso. Então, tem essa questão que é histórica, né, que conta para a gente, a questão econômica, porque determinados alimentos, por serem muito caros ou fazer parte de determinados grupos, acabam sendo excluídos, né, daquele grupo, a religião em proibir determinados alimentos, ou então consumir determinados alimentos de uma determinada forma. O fator biológico que a gente já falou, assim, pode ser que algumas combinações acabam trazendo algum transtorno, né? Então, por exemplo, uma crença que era muito comum antigamente, e ainda existem pessoas que fazem isso, por exemplo, as mulheres que pariram, né? Tem que ficar 40 dias em resguardo, quarentena, e essa 40 dias só comendo o quê? Canja de galinha. E essas mulheres aí ficavam enfraquecidas, porque achavam que comer qualquer outro alimento, né, ia prejudicar a parturiente, ia prejudicar a criança, o leite, influenciar no leite da criança, e na verdade é bem o contrário, porque uma alimentação muito mais balanceada, eles vão se recuperar muito mais rápido, vão se tornar muito mais saudáveis, né, inclusive vai ter muito mais energia para produzir leite para a mãe, porque uma parturiente acabou de ter um filho, né, precisa produzir leite, então se ela não tiver energia, ingerir energia em quantidade suficiente, uma alimentação equilibrada, balanceada, a produção de leite dela vai ser reduzida, às vezes não consegue produzir a quantidade suficiente para matar a fome da criança. Então, todas essas eram crendices, né, que as pessoas, né, ou então, quando a menina está menstruada, não tomar limão porque corta o sangue, ou então, não lava a cabeça, não fazer isso. Então, são Isso é todas verdade, tradições. professora, que Não, cadê o sangue? de jeito nenhum, não, muito pelo contrário, né? Então, Demais. mas são tradições. E engraçado que quando a Água gente com tem limão de manhã. água de limão de manhã para perder peso, né? Quer dizer, eu É. posso ter uma fonte de vitamina C maravilhosa, mas se isso vai perder peso, não vai, não. Não vai adiantar que não vai resolver. O Mas alimento que eu tomava demais quando era criança, até quando para adolescente, também adolescente. Agora, quando é o tal do leite, leite não deu certo mais. não, né? Mas é porque em algum momento, porque olha só, quando a gente toma leite, a gente produz. Você tem intolerância à lactose? Nunca fiz o teste. Mas é bom fazer. Então, porque as pessoas falam assim, mas eu sempre tomava leite e de repente eu comecei a ter a dor abdominal, dar muita cólica, dando muito gases, diarreia, né? E aí a pessoa começa a perder muito peso. Então, pode ser desenvolvida, né? Pode ser assim, em determinado período da nossa idade. A gente parar de produzir a enzima naturalmente. Geralmente, quando a pessoa toma leite, a enzima não para de ser produzida, mas pode acontecer dela parar, tá? E aí, quando ela diminui muito a sua produção, aí o indivíduo acaba tendo intolerância, porque essa proteína do leite acaba sendo um corpo estranho, e aí induzindo, aí as bactérias começam a fermentar esse leite, e acaba também tendo produção de anticorpos para combater esse agente estranho que está ali no intestino, né? E causar muitos transtornos aí em nível Mas a gastrointestinal. ingestão do leite para um adulto é importante? É importante, se ele não consumir, por exemplo, uma fonte de cálcio, porque a principal fonte de olha só, o leite não é o nosso grande problema em relação à proteína, apesar da proteína dele ser de boa qualidade, ter dos aminoácidos essencial, a maior importância para nós, principalmente para os crianças, e pode ser adultos também, e na menopausa também é tão importante, né, é a questão do cálcio, porque ele é uma das principais fontes de cálcio nossa. Embora a gente tenha cálcio em alta quantidade em folhas verde escuro, a biodisponibilidade é muito baixa. E o cálcio do leite, tem uma biodisponibilidade muito baixa. Então, o leite é muito importante em relação ao cálcio. Então, por exemplo, tem vários estudos aí, por exemplo, de populacional, mostrando que o nosso consumo de leite, ele é insuficiente para conseguir atingir a quantidade de cálcio. A gente precisava ingerir muito mais, por exemplo, 4 copos de leite, mais ou menos, para a gente ingerir a quantidade de cálcio necessária, que é em torno de 1.200 miligramas. O que acontece? O cálcio é fundamental para a função celular, tá? Contração muscular, batimento cardíaco, então tem um papel fundamental. Toda vez que a gente tem uma ingestão muito baixa de cálcio, eu começo a extrair cálcio dos ossos.
Então, as pessoas, né, essa extração de cálcio para manter o funcionamento do organismo, o indivíduo acaba entrando em osteopenia, osteomalácia e osteoporose. Então, principalmente na época intramenopausa, onde diminui a questão de alguns hormônios, né, principalmente feminino, mas masculino também, e que eles têm um papel na retenção do cálcio do osso, isso acaba sendo mais proeminente. Mas a gente tem adolescentes e jovens, adultos, com uma densidade óssea muito baixa, por quê? Pela baixa injeção de cálcio. A Andrea perguntou aqui, professora, Ah, consumo de leite é importante para a criança? Posso suprir por outros alimentos? Meu filho odeia leite. então, você pode suprir, mas desde que, principalmente em relação ao cálcio, porque a proteína do leite eu vou encontrar em outras fontes. E por exemplo, eu posso substituir, por exemplo, o leite de soja. A soja é um dos alimentos que contém bastante cálcio e a gente não tem hábito de consumir. O leite de soja, por exemplo, ele pode ser um substituto, tá? De outra fonte. Só que a gente não consome. Tem pessoas que detestam leite de soja porque tem um gosto estranho, não come soja porque é estranho. E a soja é um alimento que poderia estar substituindo, só que não faz parte do nosso hábito. Então, isso é um complicador. Mas, por exemplo, eu posso substituir o leite por queijo. Então, se a criança não toma leite, ela come queijo, iogurte, coalhada, eu posso estar substituindo. O iogurte foi uma solução que eu encontrei, professora. E até então provavelmente você tem intolerância sim, porque o iogurte ele tem menos lactose do que o leite, porque como no processo de fermentação a gente utiliza muito a enzima, né, a lactase, ela consome a lactato, né, a lactose, e aí eu diminuo a quantidade desse. Então, as pessoas acabam tendo mais tolerância pelo iogurte do que pelo Outra leite. forma também que eu encontrei é, tipo, vou fazer uma vitamina de banana, né? Aí você põe leite. Em vez de colocar só leite, eu coloco água também. A água ou fruta. Ele fica mais claro. Eu dobro a quantidade de banana, por exemplo. Coloco um pouco mais água para ele não ficar tão ralinho, né? Isso, e aí fica aí eu tranquilo. não passo mal também, Mas é interessante que você faça um exame, viu? Porque se a pessoa ela tem intolerância, vai chegar num determinado grau que ela pode piorar o quadro. Uma coisa também que eu tô tomando bastante é o whey protein, eu não sei o que Não, você whey protein acha. é tranquilo, é proteína do leite, tranquilo. É proteína do leite, mas ela não tem lactose, mas é uma Mas proteína. ela tem cálcio também, não tem? Não, Tem não, né? bem pequenininha. A quantidade de cálcio que sobra ali é um pouquinho acho que do não leite, tem mas é mesmo, muito não. pequeno. Não tem. Se for mais é adicionado. Não é Eu do boto até próprio que eu vou ter que tomar uns comprimidos de cálcio, né, de vez de em quando. cálcio. E consumir mais vegetal verde escuro. Consome mais na alimentação, A couve, couve, brócolis, por exemplo, verde escuro que tem brócolis, fonte. amo demais. E sempre que consumir, consome com um copo de suco de laranja, com suco de limão, abacaxi, porque ajuda a absorção, tá? Melhora a absorção do cálcio. Professora, Oi. em relação ao leite de amêndoa, Também é outra substituição muito boa, que também tem um conteúdo de cálcio bem significativo. Boa lembrança sua. Tá? O obrigado. leite de soja, o leite de amêndoa tem uma boa quantidade de. E proteína também, né? De boa qualidade. Na amêndoa tem uma proteína boa e bastante cálcio. As castanhas, nozes também têm bastante cálcio, né? Então, se for um hábito, a gente pode substituir também por esses alimentos, tá? Então, tem pessoas, por exemplo, que extraem o leite de castanha, de amêndoas, para poder substituir em termos de leite para criança. Porque além da proteína, ela tem ainda a quantidade de cálcio necessária, certo? Então, é importante a gente substituir, né, esses alimentos para fazer parte da nossa alimentação. Beleza. Oi. Quanto a Andrea, ele perguntou se o leite de amêndoa também pode ser uma opção. Pode. E a Andrea perguntou se o iogurte tem cálcio. Quer dizer que o iogurte tem cálcio? Iogurte tem cálcio, tem bastante, muito cálcio. Muito cálcio. Se a criança consegue comer o iogurte, beleza. Porque ele tem um nível de lactose menor.
né? Então, às vezes não dá diarreia, não dá transtorno. Tanto o leite como o queijo, eles têm bastante cálcio. Mas se for consumir queijo, prefere queijo mais, o queijo tipo Minas, o queijo mais fresco, que não tem tanta Aqueles gordura. branquinhos. Porque os outros têm muita gordura, muita, né? De vez Tem em um quando, amarelão, sim, requeijão. o requeijão, né? Então, eles têm muita gordura, aí não vale a pena, não, né? Lógico que a gente pode consumir, mas não em grande quantidade, que vai substituir a necessidade nossa em relação ao cálcio, tá? Vamos lá. Então, como que a gente faz para combater os tabus alimentares? Então, o tabu é uma questão bastante séria, né? Que a gente tem que respeitar na sociedade. Então, a gente precisa educar, a educação que a gente fala é a formação, é ensinar para as pessoas que aquele tabu, ele pode ser prejudicial, eu posso modificar. Então, Oi. Desculpa incomodar, mas dia 2h54. Ah, tá, beleza. É porque eu tô tranquilinha. Vocês têm aula ainda, gente? Tem, né? Então, e só para a gente terminar isso aqui, então, essa questão de formação do tabu, ela é extremamente importante para a gente, tá? Transformar o tabu, mas de uma forma, assim, adequada, informando questões que são, identificando esse tabu, por que ele surgiu, como ele surgiu, ensinar para as pessoas, se é um tabu que não tem prejuízo, gente, beleza, deixa lá quieto. Se é um tabu que tem problema para a população, para aquele grupo de pessoas, então a gente trabalha para tentar mudar, né? Não custa nada, tá? Aqui só a questão de introduzir novos alimentares, né? Que é importante a gente introduzir na população, mas tem que ser introduzido de forma adequada, tá? E dicas de uma boa alimentação que a gente tem aqui também, que depois vocês dão uma olhadinha, certo? E é isso, gente. Obrigada, desculpa dos transtornos aí em relação à aula, porque ficou assim, cair energia, né? Sair da internet, mas deu tudo certo, ainda acabou dando certo. Obrigada, viu?